Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, conhecer alguém significa muito mais do que saber o nome da pessoa, saber onde ela mora, qual família ela pertence, qual a profissão que ela tem ou a religião que ela professa. Conhecer alguém exige intimidade, exige convivência. Quanto mais a gente convive com a pessoa, mais a gente vai conhecendo, sabendo quem é aquela pessoa. Muitos iam ao encontro de Jesus, procuravam milagres, procuravam saciar suas necessidades, mas verdadeiramente não sabiam quem era ele. Buscavam a Jesus simplesmente pelo que ele poderia oferecer. Como muitos ainda hoje buscam a Jesus não pelo que ele é, mas por aquilo que ele pode dar. Há uma relação de interesse com Jesus. Eu estou doente, então eu vou buscar a cura. Eu estou necessitado, então procuro socorro em Jesus. Jesus, portanto, se torna alguém que a gente busca simplesmente nos momentos difíceis da nossa vida. Porém, meu amado, minha amada, é preciso buscarmos o Senhor por aquilo que Ele é, nosso Salvador, o nosso Senhor. O Evangelho que nós ouvimos, segundo São Mateus, nos coloca diante de uma pergunta profunda que é feita para a comunidade primitiva e que é feita para nós ainda hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? É o nosso Salvador. Quem é Jesus? É a nossa luz, a luz do mundo. Quem é Jesus? É a porta das ovelhas. Quem é Jesus? É o caminho. Quem é Jesus? É a verdade. Quem é Jesus? É a vida verdadeira. Quem é Jesus? É a videira, é a água viva que sacia a nossa sede. Quem é Jesus? É o pão vivo que desceu do céu. Quem é Jesus? É o bom pastor. Quem é Jesus? É a testemunha fiel, o leão da tribo de Judá. Quem é Jesus? É a estrela da manhã, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim da nossa vida. Quem é Jesus? A resposta só pode ser dada para essa pergunta para aquele que tem intimidade com o Senhor. Por isso foi Pedro, aquele que conviveu com Jesus, que tinha intimidade com o Senhor, que respondeu corretamente a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro só foi possível ser dada, não porque veio da sua razão, porque o homem não é capaz de entender a grandeza, os mistérios de Deus, como disse Paulo na carta aos Romanos que nós ouvimos, porque a sabedoria de Deus é profunda, são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Não é a razão humana que dá essa resposta, mas essa resposta vem de Deus. Por isso Jesus disse a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu.
Somente aquele que deposita a sua esperança no Senhor pode dizer quem Ele é. A fé que Jesus é o Filho de Deus é a fé que nos sustenta. A fé que Jesus é o Filho de Deus é a fé que fundamenta a igreja. É nesta fé que a igreja se sustenta. Por isso Jesus falou para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, tu és Petros, tu és pedregulho, pedra pequena, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é nessa fé que Jesus é o Filho de Deus que nós caminhamos. E nada poderá nos afastar deste amor se nós mantivermos firmes nesta fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, o mal jamais poderá atingir a nossa vida, jamais destruirá a vida da igreja, se nós nos mantermos firmes na fé que Jesus é o Filho de Deus. Que possamos todos os dias afirmar a nossa fé nesse Senhor que salva, que liberta, que conduz a nossa vida pelo caminho da verdade e da vida.